Meu irmão, eu estou com uma palavra aqui maravilhosa a respeito do enchei-vos do Espírito. O título você já viu aqui. Como se encher do Espírito e manter-se cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que uma vez que se enche do Espírito Santo está tudo resolvido. Nessa mensagem aqui nós vamos meditar em alguns textos da Palavra de Deus e você vai conferir comigo aqui que você é cheio do Espírito Santo, né? Você está transbordando do Espírito, mas você precisa se encher a cada dia. Não sei se você sabe, mas ser cheio do Espírito Santo é uma ordem do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é uma direção clara de Deus. Não é algo opcional manter-se cheio do Espírito Santo. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo já começa a nos instruir aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, onde ele fala do selo do Espírito Santo. Ele fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Selo da garantia da nossa salvação, selo da legitimidade, selo de propriedade. E no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios ele diz: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo é se embriagar do Espírito Santo. É uma pessoa sob o efeito de algo ou alguém. E nesse caso aqui é alguém que está cheio do Espírito Santo. Observe que esse verbo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Observe que esse verbo não somente está no plural, mas ele também está no imperativo. Você entendeu? Quer dizer, estando no imperativo não é um pedido, é uma ordem de Deus. Se encher do Espírito Santo não é uma opção, além de ser uma ordem clara e expressa de Deus, é uma necessidade de cada crente, de cada filho de Deus. Como eu disse, esse verbo não somente está no plural, mas também no imperativo. Quer dizer, enchei-vos do Espírito. Então, é um presente contínuo. Ou seja, enchei-vos do Espírito Santo e continue a se encher. Portanto, o enchimento do Espírito Santo não é um evento único que aconteceu uma vez. Ele acontece e ele continua acontecendo na nossa caminhada com Jesus. Eu estou cheio do Espírito Santo e eu continuo a me encher do Espírito Santo. Mas como que eu posso ser cheio? Olha aqui, o verso 19 explica como que você é cheio do Espírito. Primeiro, falando entre vós. Isso é comunhão. Segundo, louvando de coração ao Senhor. Isto é adoração. Agora olha o versículo 20. Dando graças a Deus Pai sempre, por tudo. Isso é gratidão. No verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros. Isto é, disposição para servir. O enchimento do Espírito ele acontece várias vezes na nossa caminhada com o Senhor. Meu querido irmão, o enchimento do Espírito acontece assim. Eu sou cheio do Espírito Santo uma vez e eu continuo. Queridos, a vontade de Deus é que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos transbordar do seu Espírito. Não se encher do Espírito de Deus é agir contra a vontade de Deus. Portanto, não se encher do Espírito Santo é ir contra a sua palavra, é ir contra aquilo que Deus determinou para mim e para você. Além de haver outros enchimentos do Espírito Santo, existe enchimento para algo específico. Por exemplo, Bezalel foi um famoso artesão na construção do tabernáculo. A palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito Santo e capacitado por Deus com talentos e habilidades para a obra do tabernáculo. Está aqui em Êxodo, capítulo 31, versículo 1 e 2. Olha que palavra interessante. Imagina uma pessoa normal e comum. De repente Deus vem sobre ela, o unge com o Espírito dele e dá a ela habilidades, dá a ela talentos, dá a ela condições de avanço, de crescimento, concede a ela criatividade para fazer tarefa, para desempenhar tipos de serviços específicos. Aqui também em Êxodo, capítulo 35, versículo 31, está escrito assim: E o encheu do Espírito de Deus, capacitando plenamente com talentos e habilidade artística. Um outro exemplo aqui é Estevão. A palavra de Deus diz que Estevão foi cheio do Espírito Santo. Está aqui em Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão aqui, ele foi cheio do Espírito, mas em Atos, no capítulo 7, versículo 55, a palavra de Deus diz que Estevão aqui está sendo apedrejado por pregar o Evangelho. Mas olha o que acontece. No momento que ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu
E ele tem uma visão. E ele é cheio de novo. Olha o que está escrito aqui. Por isso, esta necessidade de ser cheio do Espírito Santo e continuar se enchendo. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe. No nome precioso de Jesus. Quero pedir a você, se caso essa palavra trouxe a você alguma instrução, você foi edificado de alguma forma, não se esqueça de deixar esse like aqui. Ele é muito importante para a divulgação do vídeo. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Acione esse botão vermelho aqui embaixo. Dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante. E toda vez que um novo vídeo subir para o canal, você receberá as notificações. Que Deus te abençoe e não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe.